O ano era 1066, e a Inglaterra estava à beira do colapso político. A morte do rei Eduardo, o confessor, sem herdeiros diretos, abriu uma ferida no coração da monarquia. 3 homens clamavam pelo trono. Harold Godwinson, poderoso nobre inglês coroado logo após a morte de Eduardo. Guilherme da Normandia, que alegava ter sido prometido ao trono. E Harald Hardrada, rei da Noruega, herdeiro de antigas promessas feitas entre escandinavos e anglo-saxões. Mas Hardrada não era apenas um pretendente. Ele era um guerreiro moldado pelo sangue e pela ambição. Comandante experiente e veterano de guerras em Constantinopla, chamado de o último verdadeiro viking, ele viu na crise inglesa uma oportunidade para restaurar a glória nórdica sobre as ilhas britânicas. O que poucos sabiam era que, ao reivindicar aquele trono, ele marchava não apenas para uma batalha, mas para o fim de uma era. O pano de fundo que empurrou Harald Hardrada rumo aos campos da Inglaterra não é apenas uma história de conquista, mas de orgulho, traição e velhos acordos esquecidos. Para entender o que realmente motivou a invasão viking em 1066, é preciso voltar 3 décadas no tempo, quando a Inglaterra ainda era um campo de tabuleiros políticos e o trono mudava de mãos como um machado entre guerreiros. Em 1035, o rei Knut, o Grande, um monarca dinamarquês que controlava Inglaterra, Dinamarca e Noruega, morre, deixando para trás um vácuo de poder. Seu império se desfez como gelo ao sol. Anos mais tarde, o trono inglês seria assumido por Eduardo, o Confessor, um rei anglo-saxão profundamente cristão e distante da cultura viking. Mas Eduardo era politicamente frágil, sem filhos e sem herdeiros diretos. Seu reinado começou a ser disputado muito antes de seu fim. É aí que o nome de Harald Hardrada entra na jogada. Harald, o duro governante, como era conhecido, era mais do que um rei viking norueguês. Era uma lenda viva. Lutou como mercenário na Guarda Vareg em Constantinopla. Acumulou riquezas, fama e poder. Ele já era rei da Noruega. Mas o mundo parecia pequeno para sua ambição. E ele se considerava, com base em um tratado firmado entre os reis Magnus da Noruega e Hardeknut da Dinamarca, herdeiro legítimo das terras inglesas, caso Eduardo morresse sem filhos. Esse tratado, praticamente ignorado pelos ingleses, seria usado por Harald como justificativa de sua campanha sangrenta. Mas Harald não estava só. Ao seu lado, unindo forças com um coração envenenado, marchava Tostig Godwinson, irmão do rei anglo-saxão Harold Godwinson. Tostig havia sido conde da Nortúmbria, mas foi exilado por seu próprio povo. Sua sede de vingança era tão ardente quanto a de Harald por glória. Um juramento selado não com palavras, mas com promessas de destruição, unia os 2 homens. Juntos, formaram um exército que não só pretendia invadir a Inglaterra, mas deixá-la de joelhos. Poucos vídeos e análises exploram esse ponto. Harald não era apenas um invasor em busca de ouro. Ele se via como o restaurador de uma promessa. Um rei traído pela política de um continente em transformação. E, ironicamente, sua ambição foi catalisada por uma cultura viking que já estava se diluindo, dando lugar ao cristianismo, à diplomacia e aos reinos feudais. A Batalha de Stamford Bridge, nesse sentido, foi um ato desesperado de preservar uma era que estava morrendo, a era dos verdadeiros guerreiros do norte. Esse conflito não começou em setembro de 1066. Ele começou décadas antes, nos corredores gelados da Noruega, nos salões de Constantinopla, nas alianças quebradas e nos corações inflamados por ambição e vingança. Na aurora do dia 18 de setembro de 1066, os ventos do norte sopravam diferente. As brumas do Mar do Norte se abriram, revelando uma frota colossal de mais de 300 navios viking deslizando em silêncio rumo à costa da Nortúmbria. Não era apenas uma invasão. Era a última grande investida viking em solo inglês. Harald Hardrada e Tostig desembarcavam em Riccal, a poucos quilômetros de York, com um exército estimado entre 8 e 11 mil guerreiros. Uma força brutal, treinada, forjada nas batalhas da Europa Oriental, nos fiordes noruegueses e nos campos gelados da Escandinávia. Mas o que muitos não sabem é que esse ataque foi, em parte, facilitado pela própria instabilidade interna da Inglaterra. Enquanto Eduardo, o Confessor, havia mantido alguma estabilidade,
Sua morte em janeiro daquele ano provocou um verdadeiro colapso político. Harold Godwinson, irmão de Tostig, assumiu o trono, mas sua coroação foi contestada imediatamente, não só por Hardrada, mas também por Guilherme da Normandia, que preparava sua própria invasão do sul. A Inglaterra estava prestes a ser atacada por 3 frentes, e a do norte foi a primeira a explodir. O povo do norte, ainda marcado pela cultura nórdica, York era, afinal, a antiga Jorvik, assistiu com medo e confusão à chegada dos navios. Os rumores se espalharam como fogo. Os deuses antigos estavam retornando. O inferno havia se aberto. Não era apenas um exército. Era a própria personificação da era viking, retornando com sede de sangue. Harold estabeleceu acampamento em Rickhall, mas rapidamente avançou, conquistando Scarborough com violência. Segundo as crônicas anglo-saxãs, os habitantes da cidade se recusaram a se render, e o rei viking ordenou que a cidade fosse incendiada. As chamas podiam ser vistas a quilômetros de distância, uma mensagem clara: rendam-se ou queimem. Poucos dias depois, os vikings enfrentaram as forças locais em Fulford, ao sul de York. Foi um massacre. Morcar e Edwin, nobres anglo-saxões que lideravam a defesa, foram esmagados. A vitória viking foi tão avassaladora que em 24 de setembro, a cidade de York se rendeu sem lutar. Era como se o passado tivesse retornado, e os descendentes dos antigos vikings que ali viveram estivessem reconquistando sua herança com espada e escudo. Mas Harold cometeu um erro fatal. Ele acreditou que Harold Godwinson, no sul, jamais teria tempo para responder à ameaça tão rapidamente. Afinal, havia sido coroado em janeiro, e já se preparava para uma invasão normanda no Canal da Mancha. Ninguém esperava que o rei inglês marcharia quase 300 quilômetros, com um exército inteiro, em apenas 4 dias. Ninguém, exceto o destino. O que Harold ignorou foi a urgência de um rei que não podia perder o norte. Pois quem controla o norte, controla a Inglaterra, enquanto as bandeiras vikings tremulavam sobre York, e os corvos de Odin pareciam sobrevoar as ruínas fumegantes de Fulford. No sul da Inglaterra, o rei Harold Godwinson recebia a notícia que mudaria o curso da história britânica. A invasão viking, liderada por seu próprio irmão renegado e por Harald Hardrada, havia ultrapassado todas as defesas do norte. E o pior, York havia se rendido. Para qualquer outro rei, a prioridade teria sido o sul, onde as ameaças normandas ainda pairavam. Mas Harold sabia o que estava em jogo. Se deixasse o norte cair, seu trono estaria comprometido por dentro. Não haveria Inglaterra para defender do invasor francês. O que aconteceu então foi uma das maiores proezas logísticas da Idade Média. Entre os dias 19 e 24 de setembro, Harold reuniu suas tropas, já cansadas da vigilância costeira contra os normandos, e marchou sem descanso, percorrendo cerca de 300 quilômetros de Londres até o norte de York. E não eram estradas pavimentadas. Eram caminhos de terra, colinas, florestas e vales, sob o peso da armadura, das armas, da fome e do medo. Essa marcha foi feita em cerca de 4 dias. Para se ter uma ideia, isso é o equivalente a caminhar o trajeto de Paris até Bruxelas, com um exército inteiro. Historiadores como Peter Murren e Ian Walker destacam esse feito como algo tão relevante quanto a própria batalha. E o mais impressionante, Harold chegou ao norte antes que os vikings esperassem qualquer reação. Aqui entra um detalhe raramente abordado em produções populares: a arrogância de Harald Hardrada e a confiança excessiva de Tostig. Após a rendição de York, os 2 líderes vikings se sentiram vitoriosos demais. Eles exigiram reféns das principais famílias da região como garantia de lealdade, e marcaram o encontro para isso às margens do rio Derwent, em um vilarejo chamado Stamford Bridge, no dia 25 de setembro. Eles esperavam uma cerimônia. O que receberam foi um massacre. E por quê? Porque Harold, certo de que Harold ainda estava no sul, deixou parte de seu exército e sua armadura no acampamento em Rickhall. Os vikings marcharam para Stamford Bridge, leves, relaxados, como se fossem recolher tributos. E encontraram a fúria contida de um rei traído, de um irmão vingativo e de uma nação à beira do colapso. A genialidade tática de Harold Godwinson está justamente aqui, não apenas na velocidade de sua marcha,
mas no elemento surpresa. Ele soube por meio de espiões e informantes locais onde e quando os vikings estariam vulneráveis, e decidiu atacar ali, de forma rápida e brutal, antes que eles pudessem se reagrupar. Quando as tropas saxãs surgiram no horizonte, o choque foi imediato. Os vikings não estavam preparados. Muitos estavam sem armaduras. Os cavalos ainda estavam no acampamento. As lanças, presas aos carros de suprimento. Era como se os deuses tivessem abandonado os guerreiros do norte. Mas mesmo assim, eles lutaram. O palco estava armado. E os corvos iriam se banquetear como nunca antes. As brumas ainda pairavam sobre o rio Derwent, naquela manhã de 25 de setembro de 1066, quando os primeiros gritos de alarme ecoaram entre os vikings. Do alto das colinas próximas a Stamford Bridge, uma nuvem de escudos se aproximava como uma muralha viva. Era o exército saxão de Harold Godwinson, surgindo como um espectro vingativo da terra que eles achavam já conquistada. A correria foi caótica. Os vikings estavam desarmados, sem suas cotas de malha, muitos ainda recolhendo seus pertences ou descansando nas margens do rio. Harald Hardrada, ao perceber o que estava acontecendo, enviou mensageiros em disparada até Hickel para chamar o restante do exército e trazer os equipamentos pesados. Mas seria tarde demais. No entanto, antes mesmo da batalha campal começar, um episódio ganhou vida própria nos anais da história medieval. Quando o exército saxão tentou atravessar a ponte de madeira estreita que ligava os dois lados do Derwent, foi impedido por um único homem. Segundo a crônica islandesa do século XIII, o Heimskringla, escrita por Snorri Sturluson, uma das fontes mais valiosas sobre a vida de Harald Hardrada, um guerreiro viking, armado com um machado de 2 mãos, segurou sozinho a entrada da ponte por tempo suficiente para retardar a passagem do exército inteiro. Ele derrubou homem após homem. Sua figura imensa, encapuzada, inabalável como uma estátua viva de fúria, disse que ele matou mais de 40 soldados saxões sozinho, cortando escudos ao meio, rachando elmos como se fossem potes de barro. O chão da ponte ficou encharcado de sangue e vísceras, e os gritos de desespero ecoaram sobre as águas do Derwent. Era como se Thor em pessoa estivesse guardando a passagem. O fim desse homem, porém, foi tão lendário quanto sua resistência. Sem conseguir vencê-lo no combate direto, os saxões tiveram uma ideia traiçoeira. Deslizaram um soldado sob a ponte, em um pequeno barco, e o perfuraram por baixo com uma lança. Com um último rugido, o guerreiro caiu, tombando sobre os corpos dos que havia massacrado. Seu nome nunca foi registrado, mas sua lenda permanece. Esse ato, embora tenha atrasado o avanço saxão apenas por alguns minutos, deu tempo suficiente para os vikings improvisarem uma linha de defesa do outro lado do rio. Homens se armaram com o que tinham, espadas, machados, lanças, às vezes apenas escudos, e formaram uma parede de escudos apressada, ainda que desorganizada. Harald Hardrada, já consciente da gravidade da situação, montou seu cavalo e bradou ordens aos seus guerreiros. Mesmo pegos desprevenidos, os vikings ainda eram guerreiros de elite. Muitos deles veteranos de décadas de combate no Império Bizantino, na Rus de Kiev e nos próprios reinos escandinavos. A batalha que se seguiria não seria um massacre fácil, seria uma dança sangrenta de resistência, honra e fim de uma era. Neste momento, a ponte estava livre, mas o verdadeiro inferno apenas começava. Com a ponte finalmente cruzada, os saxões irromperam sobre o campo de batalha como uma maré furiosa. Do outro lado, os vikings, ainda se organizando em suas linhas apressadas, gritavam orações para Odin, empunhavam suas armas e batiam com raiva os escudos, numa tentativa desesperada de invocar coragem diante do inevitável. O campo era estreito, cercado pelo rio de um lado e por elevações do outro. Não havia espaço para fuga, nem para manobras táticas complexas. Era o cenário perfeito para o que os saxões queriam: esmagar os invasores com força bruta e pressa, antes que os reforços vikings chegassem de Hickel. Harald Hardrada, conhecido como o último grande rei viking, vestiu sua cota de malha, conhecida como ema, que significava camada de ferro, e montou em seu garanhão negro. Ele havia lutado na Sicília, em Jerusalém, em Constantinopla. Conhecia a guerra como poucos vivos, mas ali em terras inglesas ele enfrentava algo diferente.
a ira de uma terra que ele havia subestimado, e um rei que se movia como um raio. Harold Godwinson comandava seus homens com precisão. Seu exército era formado por housecarls, guerreiros profissionais, armados com machados dinamarqueses e milícias locais, mas eram motivados. Estavam defendendo sua terra, suas famílias, sua coroa. Avançavam com ritmo, quebrando as fileiras vikings com ataques coordenados, usando o peso e a disciplina como vantagem. Os vikings resistiram com bravura. Muitos deles lutaram quase nus, como os lendários Berserkir, guerreiros que, segundo as sagas, entravam em estado de fúria divina e ignoravam a dor. Embora os registros modernos sejam céticos quanto ao mito completo dos Berserkers, há indícios de que muitos guerreiros escandinavos usavam drogas naturais ou rituais para elevar sua agressividade, e em Stamford Bridge, essa fúria se fez notar. A luta se estendeu por horas. Sob o sol de setembro, homens caíam aos montes. O calor era sufocante, os gritos ensurdecedores, o ar cheirava a sangue e terra molhada. E então veio o momento mais dramático da batalha, a morte de Harald Hardrada. Segundo o Heimskringla, o rei viking avançava à frente de sua tropa, brandindo uma gigantesca espada de 2 mãos e entoando um canto de guerra. Ele foi atingido por uma flecha no pescoço e caiu de forma abrupta, como uma árvore derrubada por uma tempestade. Não houve discurso final nem despedida. O trovão viking foi silenciado em um instante. A morte de Harald teve um efeito psicológico profundo. Muitos guerreiros entraram em pânico. Outros lutaram com ainda mais fúria, buscando vingança. Tostig, o irmão de Harold Godwinson, assumiu o comando e se recusou a recuar. Ele sabia que não haveria misericórdia. Preferiu morrer com a espada em mãos do que ser levado acorrentado ao sul. O choque de 2 irmãos em lados opostos da batalha é um dos aspectos mais trágicos e pouco explorados dessa história. Tostig era, afinal, um saxão, filho da nobreza inglesa, mas se aliara aos vikings por ambição, ressentimento e orgulho. Sua morte, nas mãos do próprio irmão, é simbólica. Representava não apenas o fim de uma rebelião, mas o colapso de uma linhagem fragmentada. E então, por volta do entardecer, os reforços vikings finalmente chegaram de Rikal. Mas o que encontraram foi um campo de cadáveres. Cansados, exaustos e moralmente quebrados, também foram derrotados. Disse que apenas 24 dos 300 navios que trouxeram os vikings para a Inglaterra voltaram para a Noruega. O restante? Enterrados em valas comuns deixados à mercê dos corvos e da lama. Stamford Bridge não foi apenas uma vitória. Foi uma aniquilação, mas a guerra ainda não havia terminado. A terra estava tingida de vermelho. Os escudos rachados, as lanças partidas e os gritos dos feridos ainda ecoavam quando Harold Godwinson finalmente se deu conta da dimensão do que havia conquistado. Ele havia vencido um dos mais formidáveis guerreiros da Europa, derrotara o último grande rei viking, defendera sua coroa, sua honra e seu reino. Mas a que custo? O exército saxão havia marchado cerca de 300 quilômetros em menos de 4 dias, vindo do sul até York. Lutou uma batalha brutal sob sol forte, contra inimigos experientes e sedentos de glória. Muitos homens estavam feridos, desidratados ou mortos. As fileiras estavam esgotadas, tanto física quanto espiritualmente. Mal havia tempo para celebrar. Mal havia tempo para respirar. E foi então que chegaram as más notícias. Enquanto os corpos ainda eram enterrados no norte, batedores do sul traziam relatos alarmantes. Um novo exército havia desembarcado em Pevensey, em Sussex. Era Guilherme, o duque da Normandia, primo distante do rei falecido Eduardo, o confessor, que agora reivindicava o trono inglês com o apoio do Papa e um exército imenso. Guilherme havia reunido cavaleiros franceses, arqueiros flamengos e mercenários de toda a cristandade. Seu exército era moderno, disciplinado e diferente de tudo o que os saxões estavam acostumados a enfrentar. Ao contrário dos vikings, os normandos traziam cavalaria pesada, uma tática rara na Inglaterra da época, onde a guerra ainda era decidida a pé, no corpo a corpo. O golpe psicológico sobre Harold foi profundo. Ele mal havia se recuperado de um ataque viking surpresa, perdera parte considerável de seus homens mais experientes e agora teria de marchar de volta ao sul. Mais 300 quilômetros,
para enfrentar um novo inimigo, muito mais bem preparado. E aqui entra uma reflexão raramente discutida em análises históricas tradicionais. A vitória de Stamford Bridge pode ter sido, na verdade, o início da queda da Inglaterra anglo-saxã. Era uma vitória envenenada. Ao vencer os vikings com tanta intensidade e pressa, Harold havia consumido os recursos, o vigor e a força de seu exército. Em vez de consolidar o trono, ele o deixou vulnerável. É como se a Inglaterra tivesse sido forçada a lutar 2 guerras finais em uma só semana. E embora tenha vencido a primeira, chegou a segunda sem fôlego. A vitória contra os vikings, então, não foi uma salvação. Foi um sacrifício desesperado. E enquanto Harold se organizava para marchar novamente, Guilherme construía fortificações, organizava seu suprimento e estudava os movimentos do inimigo com a precisão de um predador que fareja sangue. Quando as 2 forças finalmente se encontrassem, dias depois em Hastings, a história da Inglaterra mudaria para sempre. Mas o curioso é que a presença viking, que agora parecia extinta, não desapareceria por completo. Os normandos, afinal, eram descendentes de vikings. O próprio nome Normandia vem de Northmen, os homens do norte. Guilherme era, em essência, um viking cristianizado. E a ironia amarga dessa saga é que, mesmo derrotando Harald Hardrada, a Inglaterra cairia pouco depois nas mãos de outro herdeiro das tradições nórdicas. Só que agora montado a cavalo, vestindo cruzes, falando francês e empunhando o direito feudal como arma. Era o fim de uma era, mas também o início de outra, igualmente feroz. A poeira das batalhas baixou, mas os ecos de Stamford Bridge não silenciaram. Aquela não foi apenas mais uma vitória num campo lamacento. Foi o marco simbólico de algo muito maior. O fim definitivo das incursões vikings em solo inglês. Durante quase 3 séculos, os temidos homens do norte assombraram as costas da Bretanha, devastando vilarejos, incendiando mosteiros, desafiando reis e escrevendo seu nome a sangue e ferro no tecido da história europeia. Mas ali, às margens daquele rio tranquilo em Yorkshire, a última grande invasão viking foi esmagada. E o mundo mudou para sempre. É curioso pensar que os cronistas da época não celebraram Stamford Bridge com o mesmo fervor com que lembraram Hastings, talvez porque a vitória sobre Harald Hardrada, por mais impressionante que tenha sido, não tenha garantido a paz. Pelo contrário, ela foi imediatamente ofuscada pela tragédia que se seguiu. Mesmo assim, nas páginas da crônica anglo-saxônica, uma das principais fontes da história inglesa medieval, é possível perceber o peso do acontecimento. O texto descreve como quase todo o exército norueguês foi aniquilado, algo raríssimo de se ver nos registros da época. O massacre foi tamanho que não houve sequer embarcações suficientes para levar os sobreviventes de volta à Noruega. Mas o fim dos vikings em campo não significou o fim de sua influência. Durante os anos seguintes, a cultura viking, já profundamente misturada à inglesa, especialmente em regiões como Northumbria, Mercia e Danelaw, continuou a ecoar em nomes, costumes e até leis. Palavras como sky, knife, egg e husband são heranças linguísticas dos invasores nórdicos. Povos que foram inimigos sangrentos tornaram-se parte de uma mesma identidade, forjada a ferro e fogo, a leste e oeste, nos ventos do Mar do Norte. Stamford Bridge também oferece algo raro na história, um ponto de transição quase cirúrgico entre 2 eras. Antes dela, a Inglaterra ainda resistia como uma terra anglo-saxã independente, marcada pela luta constante contra as invasões externas. Depois dela, abriram-se as portas para uma nova ordem mais centralizada, mais feudal, mais francesa, com influência direta da Normandia e de Roma. É aqui que entra uma reflexão provocadora. Os vikings, ao caírem em Stamford Bridge, selaram sua vitória histórica de forma indireta, pois o homem que finalmente conquistaria a Inglaterra, Guilherme, era o produto direto do legado viking. Ele só existia como senhor da Normandia por causa das invasões que um dia instalaram Hrolfganger, o temido Rollo, como duque vassalo do rei francês. Ou seja, Stamford Bridge não destruiu o espírito viking, apenas o transformou. A bravura, a força, a visão marítima, a coragem irracional diante do destino, tudo isso que definia o ideal viking continuou a viver na Europa Ocidental, mesmo que sob novos nomes, novas bandeiras e novos credos. E na cultura moderna,
A Batalha de Stamford Bridge ainda ressurge, seja nos jogos como Assassin's Creed, Valhalla, em que a transição entre vikings e normandos é tema central, ou nas séries como The Last Kingdom, onde o colapso saxão e a ascensão de novos reinos é dramatizado com intensidade épica. Esse momento segue vivo. Muitos fãs, inclusive, consideram Stamford Bridge mais impactante do que Hastings em termos de narrativa, exatamente por marcar o fim da era dos guerreiros nórdicos como os conhecíamos, selvagens, pagãos, desafiadores dos deuses e das coroas. E como toda grande lenda, ela permanece não por causa da vitória ou da derrota, mas pela transformação que gerou. Nem todas as batalhas são lembradas pelos mapas que mudam. Algumas sobrevivem nas cicatrizes invisíveis, aquelas que se alojam na alma de um povo. A derrota em Stamford Bridge não foi apenas o fim de uma campanha militar. Ela marcou o colapso de um ideal. E para os escandinavos, especialmente os noruegueses, aquilo foi mais do que uma tragédia. Foi o desmoronamento do sonho viking. Durante séculos, os homens do norte haviam invadido e conquistado, navegando pelos fiordes e mares como senhores dos ventos, desde a primeira grande incursão registrada, em 793, no mosteiro de Lindisfarne. Os vikings haviam imposto sua presença na Europa como uma força incontrolável, temida, admirada e muitas vezes incompreendida. Mas em 1066, tudo mudou. E os sobreviventes daquela campanha, os poucos que retornaram à Noruega, levaram de volta uma mensagem silenciosa. O tempo dos deuses antigos estava acabando. Harald Hardrada, o último grande rei guerreiro, era visto por muitos como a reencarnação do ideal de Odin. Astuto, violento, errante, ambicioso, sua morte representou para as gerações seguintes uma linha de corte. E não à toa, as sagas nórdicas começaram a mudar de tom nos anos posteriores. Antes repletas de conquistas e bravatas, agora revelavam mais nostalgia, arrependimento e até o peso da ruína. Historiadores escandinavos modernos observam esse fenômeno como uma melancolia cultural pós-Stamford, um termo cunhado não apenas para descrever a perda territorial ou política, mas a perda de identidade. A sociedade nórdica, já em processo de cristianização desde meados do século X, viu naquela derrota o símbolo do fim de uma era pagã, uma espécie de Ragnarok histórico, onde os deuses antigos não foram derrotados por gigantes, mas por reis cristãos, aço e estratégia. Mas o mais fascinante é como essa dor silenciosa se transformou em memória, e com o tempo, em orgulho. Nas sagas islandesas, especialmente na saga de Harald Hardrada, incluída na Heimskringla, escrita por Snorri Sturluson, no século XIII, vemos uma tentativa quase poética de imortalizar a honra do rei caído. O texto não se concentra na derrota em si, mas em sua bravura, em sua postura diante da morte, e na glória que o acompanhou. Há uma frase notável atribuída a ele, diante dos primeiros ataques. Adiante. Melhor morrer com honra do que viver com vergonha. Essa máxima se tornaria um lema repetido por gerações, especialmente entre os marinheiros, mercenários e aventureiros escandinavos que ainda cruzavam o mundo como remanescentes de um tempo que se recusava a desaparecer. Curiosamente, após Stamford Bridge, muitos noruegueses migraram para o Oriente Europeu, para o Báltico e para Bizâncio. Os varangianos, guardas de elite do Império Bizantino, eram compostos em grande parte por homens do norte. Eles carregavam, junto com seus machados e armaduras, as histórias do rei que ousou desafiar a Inglaterra e caiu com espada na mão. Em Constantinopla, séculos depois, ainda se murmurava entre os soldados nórdicos o nome de Harald como símbolo de lealdade e coragem. Até mesmo na tradição oral, a batalha continuou viva. Canções populares escandinavas relembravam o dia em que o céu ficou vermelho em Yorkshire. Histórias passadas de avós a netos contavam sobre o rei que não fugiu, que enfrentou flechas, lanças e traição com o peito aberto. E nos rituais de honra entre guerreiros, mesmo já cristianizados, a lembrança de Stamford Bridge era invocada como um marco de bravura e fim de ciclo. Em resumo, a derrota não destruiu os vikings, transformou-os em mito. E talvez esse seja o maior legado de Stamford Bridge. Não o massacre em si,
mas o nascimento de uma nova identidade nórdica, uma identidade forjada não apenas nas vitórias, mas nas perdas que ensinam. Um povo que aprendeu a sobreviver não apenas conquistando, mas lembrando, e ao lembrar perpetuou uma cultura que ainda hoje inspira livros, séries, músicas e movimentos. A derrota dos Vikings em Stamford Bridge, ainda que vista como um ponto final para as ambições escandinavas sobre a Inglaterra, foi na verdade um ponto de inflexão para o próprio destino inglês. A batalha não apenas matou Harold Hardrada e dizimou seu exército, ela exauriu a Inglaterra por dentro, sugando as forças de um reino que apenas 3 semanas depois teria de enfrentar outro invasor muito mais calculista e devastador, Guilherme, o Conquistador. Mas antes de cruzarmos para Hastings, é importante entender o rastro deixado pela Batalha de Stamford Bridge, porque ali, naquele vale banhado em sangue nórdico, a Inglaterra selou mais do que uma vitória militar. Selou sua transição definitiva de reino anglo-saxão para uma nação moldada pelo choque de culturas. Harold Godwinson, o rei inglês que derrotou os Vikings, é frequentemente retratado como um herói efêmero, alguém que venceu um inimigo lendário para ser derrotado quase em seguida. Porém, sua decisão de marchar centenas de quilômetros ao norte em poucos dias, reunir um exército emergencial e enfrentar um inimigo implacável, demonstra algo que vai além de estratégia. Mostra o desespero de um reino sitiado por todos os lados. A vitória em Stamford Bridge custou caro. Historiadores militares estimam que entre 20% e 30% das forças de Harold foram perdidas ali, em combate direto ou devido à exaustão. Quando ele se dirigiu às pressas para Hastings, no sul da Inglaterra, seu exército estava reduzido, ferido e mentalmente desgastado. Isso criou o cenário perfeito para que o ataque normando, que teria sido repelido com facilidade semanas antes, encontrasse um país vulnerável. Ou seja, Stamford Bridge venceu uma ameaça, mas abriu as portas para outra. E Guilherme soube usar isso com perfeição. Do ponto de vista cultural, a derrota viking teve um efeito duplo. Primeiro, consolidou a ideia da supremacia do cristianismo como força política. Os vikings ainda representavam, para muitos clérigos e cronistas, o paganismo bárbaro, mesmo com boa parte deles já cristianizada. Assim, a morte de Harold foi retratada como o triunfo da cruz sobre o martelo. As crônicas anglo-saxãs e normandas falam dele com um misto de respeito militar e desprezo moral, como se sua queda fosse uma lição divina. Segundo, a derrota marcou o fim da fluidez cultural anglo-escandinava que havia caracterizado partes da Inglaterra durante o chamado Danelaw, o território controlado pelos vikings entre os séculos 9 e 11. Ali, cidades como York, então Jorvik, Lincoln e Nottingham, tinham populações miscigenadas com leis próprias, dialetos nórdicos e até moedas estampadas com runas. Após 1066, com a chegada dos normandos, essa diversidade foi sufocada. A influência escandinava passou a ser vista como invasora e perigosa. Ironicamente, os normandos eram descendentes de vikings também, mas já completamente francesados. Em termos de administração, Guilherme reorganizou o território inglês com mão de ferro. Castelos normandos foram erguidos sobre as antigas fortalezas saxãs e danesas. Novas leis, escritas em latim e francês, marginalizaram os idiomas nórdicos locais. Até o nome de cidades foi alterado com o tempo, deixando marcas que resistem até hoje. A combinação do sufixo by, de origem viking, ainda sobrevive em cidades como Derby, Grimsby, Whitby, mas agora como resquício histórico, não como identidade viva. No entanto, a herança cultural não desapareceu por completo. Em rituais locais, tradições marítimas e no folclore rural do norte da Inglaterra, persistem até hoje elementos herdados dos séculos de convivência com os nórdicos. E não por acaso regiões como Yorkshire, onde ocorreu a batalha, ainda celebram com certo orgulho sua ancestralidade viking. Em suma, Stamford Bridge não apenas matou um rei e destruiu um exército, ela alterou a trajetória de uma nação inteira. Se Harold tivesse vencido, a Inglaterra poderia ter se tornado uma monarquia nórdica, com conexões profundas ao Báltico, à Noruega e até ao Império Bizantino.
A cultura anglo-saxã teria se fundido de vez com a escandinava, mas a vitória inglesa, seguida pela conquista normanda, direcionou o país rumo à Europa continental, sob forte influência francesa e romana, e é justamente por isso que Stamford Bridge é vista, por muitos estudiosos, como a última grande batalha da era viking. Não porque os vikings deixaram de existir, mas porque, dali em diante, eles deixaram de moldar o destino da Inglaterra. Com a poeira da batalha assentada e os corpos enterrados, alguns às pressas, outros deixados à mercê dos corvos, o campo de Stamford Bridge se transformou não apenas em solo histórico, mas em berço de lendas. O que ali aconteceu não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, tornou-se o combustível para um tipo específico de memória, o mito do herói viking que resiste até o fim, mesmo diante da morte certa. E o nome mais forte a emergir desse cenário foi o de Harald Hardrada. Se em vida ele foi temido e questionado, morto ele foi glorificado. Os cronistas noruegueses do século XII, sobretudo os que compuseram as famosas Sagas dos Reis, como a Heimskringla de Snorri Sturluson, não retrataram Harald como um derrotado. Pelo contrário, desenharam sua trajetória como a de um rei guerreiro arquetípico, exilado na juventude, aventureiro em terras estrangeiras, herói de Bizâncio, conquistador implacável e, por fim, mártir em uma terra longínqua. Um homem que tombou com a espada na mão, fiel ao seu destino até o último suspiro. E isso, na mentalidade escandinava, era mais valioso do que qualquer trono. A maneira como sua história foi resgatada e romantizada revela algo mais profundo. Stamford Bridge virou o palco simbólico do fim de uma era de heróis. Uma era onde o guerreiro nórdico ainda acreditava que o mundo podia ser conquistado pela força da vontade, da espada e dos deuses antigos. A partir dali, o viking deixou de ser um agente da história e passou a ser um personagem da memória. Esse processo é fascinante porque a derrota de Harald foi transformada em glória mítica, e essa glória ecoaria não apenas na Noruega, mas também no imaginário europeu. E séculos depois, no cinema, nos livros e nos jogos, a cultura popular moderna ajudou a moldar esse eco. Séries como Vikings, History Channel e The Last Kingdom, BBC e Netflix, usam Stamford Bridge como ponto de inflexão, ainda que muitas vezes com licenças criativas. Nos jogos, como Assassin's Creed, Valhalla, o espírito de Harald e de seus guerreiros é incorporado em personagens que lutam por honra e sobrevivência em um mundo que já não pertence mais a eles. O viking virou sinônimo de resistência, liberdade e orgulho ancestral, uma construção profundamente influenciada por acontecimentos como Stamford Bridge. Mais interessante ainda é como esse mito do herói viking começou a dialogar com narrativas modernas de identidade nacional. Na Noruega, por exemplo, Harald Hardrada é ensinado nas escolas como um dos grandes reis da história. Seu túmulo em Trondheim virou ponto de visitação. Sua saga inspira não apenas a ficção, mas também a maneira como muitos noruegueses veem seu passado, como povo resiliente, de navegadores destemidos e de honra imutável. E mesmo fora da Escandinávia, a imagem do viking como símbolo de resistência ganhou força. Em tempos de crise, incerteza e conflito cultural, muitos buscam no passado a figura de um herói que não recua. Harald, morto em Stamford Bridge, se tornou esse ícone, o homem que não desistiu nem mesmo diante do impossível. Há um certo paradoxo nisso tudo, porque, em essência, Stamford Bridge foi uma derrota, clara, esmagadora, inquestionável. Mas a cultura não valoriza apenas vitórias. Ela valoriza narrativas poderosas. E poucas narrativas são tão impactantes quanto a de um guerreiro que avança mesmo sabendo que não sairá vivo. Esse romantismo em torno da figura viking, porém, também carrega distorções. Muitas vezes, esquece-se dos saques, das escravizações, das alianças oportunistas. Os vikings reais eram complexos como qualquer povo, capazes de atos brutais e gestos admiráveis. Mas o Harald das sagas, e o Harald que sobrevive em nosso imaginário, é maior do que a soma dos fatos. Ele é símbolo, e nesse sentido, Stamford Bridge deixou de ser apenas uma batalha. Tornou-se uma arena de transformação mítica, onde a realidade cedeu espaço à lenda, e o último suspiro de um rei
se espalhou como um trovão por toda a eternidade. A morte de Harald Hardrada nas margens do rio Derwent não foi apenas o fim de um rei viking, foi o estopim silencioso de um dos momentos mais decisivos da história europeia. O massacre de Stamford Bridge não deve ser visto como um evento isolado. Pelo contrário, ele faz parte de uma engrenagem muito maior, uma sequência de acontecimentos que selariam o destino da Inglaterra e enterrariam de vez a era viking. Dias após o banho de sangue em Stamford Bridge, o rei anglo-saxão Harold Godwinson, agora exausto, com metade de suas tropas feridas ou dispersas, recebeu a notícia que mudaria tudo. Guilherme, o duque da Normandia, havia desembarcado na costa sul da Inglaterra. Guilherme, conhecido depois como o Conquistador, era outro pretendente ao trono inglês. Ele afirmava que o próprio rei Eduardo, o Confessor, morto meses antes, havia prometido a coroa a ele. Com um exército preparado, bem armado e descansado, Guilherme avançava enquanto Harold mal tinha enterrado seus mortos no norte. É aqui que percebemos o real peso de Stamford Bridge. Se Harald Hardrada não tivesse invadido, se Harold Godwinson não tivesse marchado 300 quilômetros em menos de 2 semanas para combatê-lo, se ele não tivesse vencido, mas à custa de sua força e vitalidade, talvez a história da Inglaterra tivesse sido completamente diferente. Mas o que aconteceu foi o oposto. Harold teve que correr de volta ao sul, sem tempo para reorganizar seus homens. E menos de 3 semanas após esmagar os vikings no norte, ele caiu derrotado pelos normandos na Batalha de Hastings, em 14 de outubro de 1066. Essa derrota marcou o fim da Inglaterra anglo-saxônica. Guilherme tornou-se rei, e sob seu domínio, a cultura, a língua e a estrutura social da ilha mudaram drasticamente. O inglês passou a absorver palavras do francês. As terras foram redistribuídas, castelos de pedra ergueram-se em lugares estratégicos, e uma nova elite de sangue normando passou a governar os descendentes de anglos e saxões. A era viking, encerrada de forma brutal, poética e definitiva. É curioso imaginar que, sem a invasão viking de Harold talvez tivesse saído vitorioso também contra Guilherme, mas ao vencer o norueguês, ele perdeu tudo. Stamford Bridge foi, paradoxalmente, a vitória que selou sua ruína. Esse momento específico, o outono de 1066, é lembrado pelos historiadores como um dos mais impactantes pontos de virada da Europa medieval. 3 exércitos, 3 reis, 3 culturas, 3 ambições, e uma única ilha como palco. Stamford Bridge não foi apenas o fim da última grande invasão viking, foi o início de uma era normanda, com raízes no continente, que plantaria as sementes de uma Inglaterra moderna. A própria monarquia inglesa, sua aristocracia, seu sistema de leis e sua língua foram moldados, em parte, por esse turbilhão de acontecimentos. E pensar que tudo começou com um rei viking, vindo do gelo e do trovão, que sonhava com uma coroa estrangeira. Hoje, mais de 1000 anos depois, os ecos desse conflito ainda ressoam no modo como os ingleses falam, pensam, lutam, no orgulho dos noruegueses por seu passado marítimo, nas obras de ficção que recriam o drama de 1066, nos debates históricos que tentam entender por que Harold arriscou tudo, e até nas tatuagens modernas que resgatam símbolos rúnicos e escudos vikings como emblemas de honra. A história de Stamford Bridge é mais do que a crônica de uma batalha. É o lembrete de que, às vezes, as derrotas mais sangrentas são as que mais moldam o futuro. Agora me diga, você já havia parado para pensar que uma única batalha viking poderia redefinir toda a história da Inglaterra? Que uma guerra no norte poderia abrir as portas da ilha para uma invasão do sul? Se gostou dessa viagem pelos campos ensanguentados de Stamford Bridge, pelas decisões mortais de reis ambiciosos e pelas lendas que atravessaram os séculos, inscreva-se no canal, porque nas próximas sagas, vamos explorar outros momentos em que o passado viking mudou os rumos do mundo. Curta o vídeo, comente o que mais te surpreendeu e compartilhe com quem também vibra com batalhas, intrigas e histórias esquecidas. Afinal, você não vai querer perder o próximo capítulo das guerras que forjaram a Europa, vai?